Já tem um tempo que isso aí aconteceu, eu tava doida pra fazer esse vídeo, mas como vocês viram no título, eu fui demitida. E eu tava esperando a coisa acalmar, esfriar a minha cabeça, né? Tipo, assimilar, digerir tudo isso. E também, eu não confesso que eu esperei também que eu fosse paga, né? As minhas verbas e tal, pra eu poder me sentir segura de falar alguma coisa sem correr o risco de, sei lá, ficar sem meu pagamento. Apesar de que a empresa é uma empresa séria, mas assim, a gente nunca sabe. Meu objetivo aqui não é expor nada nem ninguém, é simplesmente contar a minha experiência, o meu ponto de vista sobre o meu último trabalho, o que aconteceu para eu ser demitida e também, sei lá, talvez que sirva de lição aí para alguém, os meus erros, né? Os erros que eu cometi. Todo mundo comete, eu acho que a gente aprende com eles, mas quem sabe você que está assistindo tirar alguma lição dessa história toda. Bom, se você não me conhece, meu nome é Bruna, eu criei esse canal recentemente, tem menos de 2 meses. Eu falo sobre o mundo corporativo, transição de carreira, empreendedorismo, faço algumas reflexões sobre a vida no geral, vida adulta, e tem de tudo um pouco. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever. Se você já é inscrito, já dá o joinha e comenta aqui que você está assistindo e o que você está querendo ver aqui no canal. E bora pro vídeo. Bom, já falei, meu objetivo não é expor ninguém nem nada, mas contar a minha experiência. Eu acho que eu cometi alguns erros e com eles talvez eu tenha aprendido alguma coisa e eu espero que, enfim, sirva de lição aí pra mim e pra outras pessoas. Tudo começou quando eu vim pra São Paulo. Eu trabalhava numa empresa CLT também, que era 100% remoto, então eu não precisava estar em São Paulo, eu podia continuar morando no Rio, mas eu achei que vir para São Paulo ia ser uma coisa inteligente, porque de vez em quando eu tinha que vir para cá, para algumas reuniões, mas era bem de vez em quando mesmo, e também eu acreditava que estando aqui ia ser mais fácil de eu conseguir alguma coisa melhor, porque esse outro emprego que eu tinha não era uma maravilha, era bom, mas eu sabia que pro meu nível eu conseguiria alguma coisa muito melhor, principalmente aqui nessa cidade. Então, eu tinha mandado alguns currículos, fui chamada para algumas oportunidades, não posso nem reclamar. Só que essa especificamente me chamou a atenção porque o salário era muito bom, o fato de ser CLT me passou uma falsa segurança, e eu ponho bem entre aspas mesmo a palavra segurança, porque não existe isso, nem nada na nossa vida. Mas assim, eu fiquei bem animada quando eu vi, tipo, os benefícios e tal. Apesar de que eu fui avisada desde o início que era um desafio, mas que eles estavam dispostos a me ensinar, enfim, a me treinar para que eu pudesse vencer aqueles desafios e conseguir usar as minhas habilidades em favor do time. Para dar um contexto maior, eu sou gerente de contas, né, account manager, tem gente que chama de executivo de contas. Basicamente, o meu trabalho é manter o relacionamento dos clientes saudável, de forma que eles não deixem de ser clientes. Então, vender outros produtos, enfim. Normalmente, de empresa para empresa, né? Então, como eu já tinha falado aqui, eu trabalhava em tecnologia e esse trabalho especificamente, ele era muito diferente de tudo que eu já vi dentro da área comercial. Eu já comentei aqui num vídeo, eu apaguei esse vídeo, mas assim, ele era um trabalho que requeria muita análise de dados. E eu não sou uma pessoa analítica, eu sou vendedora. Então, assim, parar para olhar uma planilha cheia de números ou criar planilhas com cenários diferentes de possibilidades e analisar era muito difícil para mim e é uma habilidade que eu nunca tive e nunca menti que eu tinha. Tanto que, quando me contrataram, falaram pra mim assim: a gente entende que você não tem essa experiência, é uma experiência muito específica que é difícil pra gente contratar, então a gente acredita que como você tem todas as outras experiências que a gente quer, a gente entende que a gente consegue te ensinar essas habilidades e vai demorar, mas tá tudo certo. Beleza. Não tava. Spoiler, não tava. No primeiro momento, aí fui contratada, já me deu um aperto no peito o fato de ter que ir 2 vezes presencial. Eu estava acostumada já há 5 anos e meio trabalhando de casa, e quando eu
Quando faltou um dia, assim, pra eu começar o presencial, eu parei pra pensar assim, putz, será que eu fiz uma coisa certa, assim? Será que eu fiz uma coisa boa? Porque eu tava tão acostumada com a minha rotina, trabalhando de casa, acho que todo mundo que passou por isso na pandemia, se acostumou, sabe desse desafio que é você voltar a trabalhar presencial. E outra coisa, até então eu não tinha trabalhado presencial aqui em São Paulo. Pra mim, era a primeira vez que eu ia estar vivendo essa vida de pegar o metrô, enfrentar o trânsito e tal. E eu moro na Zona Sul e meu trabalho era lá na Faria Lima, que é bem longe daqui. Na verdade, não é tão longe, mas é contramão. Então, eu ia de metrô, pegava o metrô lotado, era um inferno, mas beleza, tipo, eu não sabia como que ia ser isso no início. Chegando lá, fui muito bem recebida pelas pessoas da empresa, pelo RH, pelo meu time, assim, inclusive meu time foi muito legal comigo, os meus colegas de trabalho foram bem pacientes e me ajudaram muito. E o meu gestor, ele também foi muito legal comigo no início. Ele entendeu que eu realmente não tinha aquelas habilidades que ele precisava me ajudar a desenvolver, né? Então, ele fazia comigo, tipo, o dever de casa, ele me passava algumas coisas pra eu ir aprendendo, assim, pra eu ir assimilando. E eu cheguei a pensar assim, cara, que sorte que eu tenho na minha vida. Eu encontrei o melhor trabalho do mundo e o melhor chefe do mundo, porque o cara tá tendo muita paciência comigo, ele tá me ensinando as coisas, assim, de uma forma bem mastigada. Então, eu me senti muito feliz, assim. Só que, em contrapartida, eu não vou mentir, eu não estava feliz com o trabalho em si. Por mais que eu estivesse achando legal aprender uma coisa nova, não era uma coisa que eu gostava de fazer, entende? Eu como vendedora e, assim, e na área de tecnologia, eu sempre aprendi muita coisa da parte mais técnica e tal, às vezes para dar um suporte para o cliente quando ele não conseguia, sei lá, resolver alguma coisa mais fácil ali. E então, a gente, como gerente de contas, a gente é o ponto de contato, né, da empresa. Então, quando o cliente precisa de alguma coisa, ele recorre a gente. E assim, esse trabalho que eu estava fazendo era um trabalho muito analítico, requeria muitas planilhas, muitos números. A gente todo dia de manhã tinha que olhar um determinado programa de Business Intelligence com os números e avaliar o cenário do dia anterior para poder tomar atitudes naquele dia. É muito diferente mesmo de tudo que tem em qualquer outra área comercial, tanto que os meus colegas, que também eram gerentes de conta nessa mesma empresa, não entendiam o nosso trabalho e não sabiam. Quando eu contava para eles, eles ficavam meio pasmos, assim, do que a gente fazia no dia a dia. Mas beleza, fui aprendendo, só que eu tinha dificuldades. Eu tinha muitas dificuldades porque eu nunca fiz isso na minha vida e eu não gostava de fazer. Mas fui digerindo e tal, o tempo foi passando, eu fui melhorando o meu resultado, eu tinha metas, eu fui melhorando, fui crescendo a minha carteira, que era uma carteira que estava lá largada, tipo, os clientes estavam lá meio que sem suporte nenhum de ninguém. Então, quando eu entrei, eu passei a dar atenção para esses clientes e consegui fazer vendas e tal, até que chegou o final do ano e foi feito o que eles chamam de rebalanceamento de carteira, que é o seguinte: eles pegam todos os clientes daquele time e avaliam assim, esse aqui precisa, eu vou passar esse aqui para essa pessoa, vou tirar esse dessa pessoa e vou colocar. Eu não sei exatamente qual é a estratégia por trás disso, mas foi feito essa rebalanceamento e eu recebi um cliente que era muito grande, mas era muito volátil. Então, tinha meses que ele estava muito bem e tinha outros meses que ele, digamos assim, desaparecia. E isso acabou afetando diretamente os meus números, porque quando me passaram ele estava super alto e logo em seguida ele caiu. E quando ele caiu, ele levou junto o meu resultado por água abaixo. Aí, então assim, o meu primeiro achismo aqui é que esse cliente foi passado para mim de propósito, porque ele era muito complexo, era muito difícil de resolver. Então, eu acredito que, como já existia uma vontade ali de me eliminar, me passando esse cliente, sabendo que eu ia lidar com um desafio, já ia ser mais um motivo para, me tirar dali. Isso é o meu achismo em relação a essa questão, mas beleza. E chegou o momento que a gente teve um evento de lançamento do ano, né? Então, é um evento que vinha a liderança de fora, vinham várias pessoas, só para o time de vendas, super legal. E aí eu contei aqui no canal que teve uma palestra
da Michelle Schneider, que é uma pessoa maravilhosa, que trabalhou no LinkedIn, acho que trabalhou no Google, não sei exatamente, mas ela tem só essas empresas assim grandes no currículo dela, e ela começa a palestra contando que ela estava numa situação super infeliz do trabalho dela, onde ela estava tomando um monte de remédios para poder, tipo, lidar com aquela rotina todos os dias. E quando ela mostrou a foto da cabeceira dela, no momento antes dela decidir sair do mundo corporativo, eu chorei, assim, horrores, porque eu me identifiquei com ela. Porque eu também tomo alguns remédios. E eu sei que alguns desses remédios são por causa do trabalho, por conta da ansiedade que o trabalho me gera e piorou, né, depois que eu entrei nesse lugar. Meu primeiro erro aí, já vou fazer um parênteses aqui, é que eu deveria ter levado isso para RH. O meu estresse, assim, né, o meu nível de estresse, de ansiedade estava muito alto. E eu não falei porque eu tinha medo de perder o emprego, tinha medo de mostrar vulnerabilidade e acabar perdendo o emprego por conta disso. Então, primeiro erro, que eu acho que fica de dica aí, você está passando por um momento no seu trabalho difícil, que você acha que é importante que o RH saiba, fale com o RH, por mais que a gente saiba que o RH está do lado da empresa sempre, por mais que eles digam que não, eu acho importante que fique registrado, sabe? Então, o primeiro erro aí que eu cometi foi não ter comunicado que eu estava me sentindo extremamente nervosa com a situação, porque aquele cliente novo estava me dando muito trabalho e eu não estava conseguindo fazer ele crescer, né, como era desejado. Lembro que nessa mesma oportunidade eu conversei com outro gerente que já tinha trabalhado na mesma área que eu estava e que não gostava. E eu falei pra ele, poxa, eu super queria poder mudar de área e tal. Aí ele trocou uma ideia comigo e demonstrou assim que se eu quisesse, no futuro eu poderia ir pro time dele. Aí beleza, a gente teve uma avaliação de performance logo depois disso e eu recebi feedbacks positivos. Eu lembro que eu tava muito nervosa antes dessa reunião, assim, eu lembro que minha mão suava, assim, de nervoso, de, meu Deus, eu vou receber um feedback negativo, e não, o meu chefe me deu um feedback que foi construtivo, crítica construtiva e feedback positivo, dizendo que, tipo, que eu tinha conseguido melhorar o resultado da carteira, que que eu tinha uma mente muito focada em resolver problema, que eu tinha que melhorar isso no sentido de vender mais do que resolver problema, porque isso daí já vinha do meu background de vendedora normal. E, enfim, ele deu feedback assim, de que eu precisava ainda aumentar os meus resultados, mas que eu tinha conseguido fechar alguns clientes novos e tal, e que estava tudo ok. Nunca na minha vida eu imaginei que aquilo não era um feedback positivo. Do jeito que foi colocado pra mim, parecia que era um feedback positivo, mas que eu precisava melhorar meu resultado financeiro. Beleza, tipo, vivi minha vida e pensei, legal, foi tranquilo. Só que a partir daquele momento ali, a empresa inteira já estava encontrando dificuldades em melhorar os números, né? Porque existe uma mudança de tendência do mercado e tá afetando a empresa diretamente. Então, não era uma coisa que eu estava sofrendo, assim. Todo mundo, todos os vendedores, todas as áreas estão sofrendo, e eu digo estão no presente porque é uma coisa que está acontecendo ainda, com essa mudança no mercado. Aí passou mais ou menos um mês depois disso, já estou falando aí de março, mais ou menos. O meu chefe me mandou um e-mail assim, plano de ação e desenvolvimento. Nesse evento de fevereiro já tinha sido anunciado que quem não estava performando bem, eles iam acabar com 90% das pessoas que não estavam performando bem, sei lá. Eles meio que anunciaram, botaram uma pressão de que quem não estava batendo meta ia ser mandado embora. Mas nos bastidores, conversando com as pessoas, eu ouvia que isso não acontecia naquela empresa, que ninguém batia a meta, tipo, 100%, ou que era muito difícil, então que não fazia sentido eu ficar com medo por conta de número, assim. Recebi esse e-mail, eu não dei muita importância, porque normalmente, num plano de ação e desenvolvimento normal, o gerente deveria ter envolvido o RH, e ele não envolveu diretamente naquele e-mail. Ele mandou um e-mail para mim, falando que entendia que eu estava com algumas dificuldades e perguntando quais eram... Vê bem. Ele me diz assim, eu noto que você tem algumas dificuldades. Quais são as dificuldades que você tem? Só que assim, gente, aí eu vou fazer outro parênteses aqui. Quando eu perguntava alguma coisa pra ele, tipo, quando eu chegava com uma dúvida, muitas vezes ele falava assim pra mim, eu não acredito que você ainda não sabe isso. Ou, isso é uma conta muito simples, como que você não consegue enxergar?
E aí eu falei pra ele que o meu problema não era que eu não conseguia fazer, meu problema era que eu não conseguia fazer na mesma velocidade que ele, porque tanto ele quanto os outros meninos que trabalhavam comigo eram da área de exatas. E eu venho da área de humanas, então a minha forma de raciocínio é diferente, é treinada, digamos assim, de uma forma diferente de quem é engenheiro, economista, sei lá. Então, ele perguntou quais eram os meus pontos, eu trouxe pra ele os pontos e ele falou assim: eu não sei como que eu vou te ajudar com isso. Aí, eram 2 pontos, na verdade. Um era sobre uma parte mais técnica, que ele me respondeu que eu não precisava saber aquilo, eu não tinha que me importar em saber aquilo, mas eu acho que sim, eu precisava, porque às vezes algum cliente me fazia alguma solicitação e para eu poder executar aquela solicitação eu tinha que entender como que funcionava aquele determinado processo, mas beleza, ele falou para eu não me preocupar com aquilo. E o outro ponto que eu falei foi, eu tenho dificuldade na velocidade de entender as coisas. Aí ele falou: não sei como te ajudar. Deu vontade de falar: se você não sabe, como que eu vou saber, né? Mas eu falei pra ele: eu não sei, assim, a gente pode revisar de repente. Enfim, eu acho, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que, assim, um bom gestor deveria trazer pra mim a solução e não me passar pra mim o problema, né? Mas isso é a minha opinião. Quem for gerente, se vocês, não sei, contem aqui o que vocês acham. Se eu tô errada, se eu tô viajando ou se eu tô certa. Chegou um momento também que eu perguntei sobre, eu pedi ajuda. Em outros momentos eu pedi ajuda, eu falava pra ele, tipo, eu não sei como que eu faço pra... Eu tô com dificuldade, assim, em melhorar os meus números. O que você acha que eu posso fazer? Daí ele falava: não tem o que fazer, vende. Não tem estratégia. Então, assim, vocês entendem que aquilo foi me consumindo? Porque eu tinha consciência de que não tava legal os meus números, não tava bom. Mas, ao mesmo tempo, quando eu pedi ajuda, ele dizia que não sabia como que ele podia me ajudar. Então, o que eu podia fazer, sabe? Se a pessoa que deveria me dar pegar minha mão e me ajudar, não fazia isso. Óbvio que eu entendo que ele não tinha que fazer o trabalho por mim ou me ensinar 1000 vezes, mas assim, não tinha nem o que me ensinar. Eu tava pedindo ajuda com estratégia de vendas, naquele determinado setor. Se ele sabia que eu não tinha experiência, foi falado pra mim que seria levado em consideração, que era um trabalho mais lento de aprender, por que eles não queriam me ensinar a partir daquele momento? Como eu já tinha passado alguns meses, eu acho, mas aí de novo é a minha opinião, a cabeça dele, que eu não me adaptei assim ao trabalho, apesar de que eu tava gostando, durante um tempo eu tava gostando, eu comecei a não gostar quando eu tive dificuldade com esse cliente novo e não recebi suporte. Foi aí que eu comecei a ficar desmotivada. E aí eu resolvi que eu ia conversar com o RH. Porque eu já tinha um tempo de empresa e fui no RH para entender como que funcionava a troca interna diária, né? Toda semana eles mandavam as vagas e diziam que nós, colaboradores, tínhamos preferência em aplicar para vagas de outras áreas depois de um certo tempo de casa. Então, como eu já tinha, eu fui perguntar como que eu fazia para me candidatar. E aí foi o meu choque. Eu fiquei sabendo que ele tinha o tal plano de desenvolvimento lá, que ele me mandou por e-mail, como se fosse um e-mail normal, nada mais era do que um aviso prévio de que eu ia ser demitida a qualquer momento. Aí, quando eu conversei com a RH, eu lembro que eu falei assim, mas eu queria saber sobre a troca e tal. Daí eles falaram: então, na verdade, o fulano comentou aqui sobre você e tal, que você tá com dificuldade e não sei o quê. Aí eu falei: mas eu já pedi ajuda pra ele e tal. Aí, no final das contas, o RH disse assim: a gente acha que tá faltando comunicação entre você e seu gerente. Aí eu fiquei tipo... Ele sempre falava isso pra mim, porque ele esperava de mim que eu ficasse perguntando toda hora. Só que o que acontece? Eu perguntava. Toda vez que eu perguntava, eu percebia que ele não aceitava bem a minha pergunta. Então, aos poucos, eu fui tentando descobrir as coisas com outras pessoas. Só que, na verdade, o que ele queria era o controle daquela situação. Ele queria saber tudo, ele queria que eu comunicasse todas as coisas pra ele o tempo todo. Mas, vocês entendem que é um efeito meio bola de neve, assim? Como que eu vou perguntar se a pessoa não me responde e ainda me dá um fora? Essa é bem da verdade. Então, eu comecei a ficar meio que com medo dele, medo de perguntar as coisas. Então, eu ia, assim, no papa, mas eu não perguntava pra ele. Só que quando ele falava pra mim que ele achava que eu tinha que falar mais com ele, que eu tinha que perguntar mais pra ele, eu comecei a envolver ele mais nas coisas. E aí tinha vezes que ele não recebia tão bem. Ele falava: você quer que eu entre nessa reunião? Eu não vejo necessidade. Então, assim, vocês estão entendendo? Tipo, eu acho que ele não queria que eu estivesse ali. E eu já tava muito infeliz, assim, triste por dentro. Tem gente que comentou aqui nos meus vídeos, assim,
o seu rosto é de uma pessoa triste e tal. Porque eu tava triste mesmo, eu tava cansada. Mas eu tava assim, meio que empurrando com a barriga, porque eu tinha feito as contas de que se eu pedisse demissão eu ia perder muito dinheiro. Então eu não queria perder os direitos, né? Mas eu fazia meu trabalho ali durante o tempo que eu fiquei lá, até o último momento eu fiz o trabalho que tinha que ser feito, não ficava mais nenhum minuto a mais no final do dia, mas fazia, fui presencial nos dias normais, enfim, fiquei doente, continuei trabalhando, sabe? Justamente para eles verem que eu tava me esforçando para continuar, né? Aí, uma semana depois que eu fui conversar com o RH entrou em contato comigo e falou assim, então, Bruna, a gente entendeu que foi uma questão de perfil, assim, que na verdade você não tem o perfil que a gente tinha procurado lá atrás quando te contratou. Então a gente vai te mudar de área, a gente vai passar você para a área X, porque tem uma vaga, só que vai demorar, porque o que vai acontecer? A gente precisa que seja aprovada a sua vaga para poder contratar alguém, e aí quando essa pessoa entrar, a gente vai transferir você ao mesmo tempo que essa pessoa estiver fazendo o onboarding. Aí eu falei, beleza. E elas me falaram claramente, assim, que ia ser um processo que ia levar um tempo. Então eu falei, tudo bem, tipo, vai demorar. Só que assim, gente, dentro de mim, eu não conseguia acreditar naquilo. Porque eu não vi coisas concretas sobre aquela possível mudança, entendeu? Que eu vi muito assim, palavras soltas ao vento. E palavras o vento leva, por mais que tivesse as coisas por escrito. Aí o gerente da outra vaga chegou a conversar comigo e ele pediu para que eu falasse com ele de uma forma aberta e honesta o porquê que eu não estava me adaptando à minha área. E eu falei para ele, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo e tal, que não sei o quê. Só que assim, gente, uma observação aqui. Eu já estava muito cansada daquela situação toda. Então eu sabia que mudar de área ia ser só uma forma de eu prolongar o meu tempo naquela empresa. Mas dentro de mim, eu sabia que eu não queria ficar mais ali. E eu tinha o plano na minha cabeça de que eu podia ficar lá até o final do ano, só para poder, tipo, juntar mais um dinheiro e sair depois. Foi por isso que eu comecei a vender coisa na Shopee. Era como renda extra, mas porque a minha intenção era realmente largar o trabalho CLT corporativo 100%. Não deu certo a Shopee, por enquanto, mas o YouTube tá dando certo, graças a Deus. Spoiler. Então, eu conversei com ele e ele falou pra mim, fica tranquila, vai ser um processo meio demorado, mas daqui a alguns dias a gente conversa. Aí teve um determinado momento que ele falou pra mim assim, você vai estar no escritório amanhã? Aí eu falei, vou. Ele falou assim, então vamos tomar um café lá pro pessoal já ver a gente junto e tal, pra eles entenderem já que tá rolando uma química, assim. Aí eu falei, beleza. E quando cheguei no escritório, ele meio que fugiu, assim. Não é que ele fugiu de mim, mas ele não falou comigo de uma forma que eu achei que ele deveria falar. Aí quando chegou na hora do almoço, eu fui almoçar com ele e com o time dele, porque eu era amiga do pessoal. E, tipo, na hora do almoço, todo mundo tava junto, assim, então a gente não conversou sobre nada. E quando foi à tarde, eu falei assim pra ele, fulano, vai rolar da gente tomar aquele café hoje? Daí ele falou, eu tô super enrolado, mas a gente conversa depois. Aquilo pra mim já foi, assim, o sinal claro de que não ia acontecer, porque se ele tivesse interessado em me contratar de verdade, ele não ia ficar me enrolando, ia ter alguma coisa por escrito me provando que aquilo, me tranquilizando, né? Eu expliquei pra ele que aquilo tava me causando muita ansiedade, que aquela situação do meu trabalho, da minha área, mais aquela incerteza tava me causando ansiedade. Então, ele falou pra mim, não, fica tranquila e tal. Aí, tá, passou muito tempo, várias semanas e nada acontecendo, eu encontrei com ele não dizia nada, o clima com o meu chefe não tava legal, eu comecei a evitar também falar com ele falava cada vez menos, já não ia almoçar com ele, porque ele sempre ia comigo, com outro amigo, assim, colega, na verdade, né, eu parei de ir e tudo, e aí eu lembro que ia ter um evento fora do Brasil, e eu fiquei muito aliviada, porque eu pensei, que bom, uma semana que eu não vou precisar ir para o escritório e lidar com essa situação toda de forma presencial. O meu gestor ia viajar, então eu pensei, tipo, uma semana que eu vou ficar mais tranquila, né? Eu tava enganada, porque no segundo dia dele de viagem, ele tava viajando, aí no primeiro dia não aconteceu nada, e no segundo dia ele marcou comigo uma reunião one-on-one,
às 9 horas da manhã. Aí eu achei muito estranho, porque quando ele viajava, ele nunca marcava nada com a gente e desmarcava todas as nossas reuniões já antes dele sair para viagem. Aí eu perguntei pro meu outro colega se ele ia ter essa reunião também, e ele falou que ia. Eu falei, então beleza, ele tá só preocupado mesmo. Porque, como eu falei, tava todo mundo indo meio mal por conta dessa situação do mercado. Entrei na reunião, tranquila, falei com ele de boa, e ele falou assim pra mim, bom dia, eu vou chamar a pessoa da RH aqui porque ela precisa estar aqui nessa reunião. Eu falei, tá bom. Eu achei assim, nossa, vou me transferir, né? Agora é oficial, vou ser transferida. Aí ele já começou, ela entrou na reunião, a pessoa, e ele já começou a falar, eu já tinha conversado com você não tá batendo meta, e eu não tenho mais como ficar mantendo você na empresa, e eu resolvi que eu vou te desligar. Ele falou de um jeito como se a empresa fosse dele. E eu fiquei, tipo assim, sem ter o que falar, porque a decisão não era minha, né? Mas assim, o que me deixou mais chateada da situação foi que o RH me prometeu, né, que eu ia mudar de área. Aí vocês podem me falar assim, Bruna, você foi muito ingênua, o RH não é a favor do empregado, o RH mente e tal. Só que assim, eu não tenho um e-mail escrito, mas eu tenho uma conversa por escrito onde o RH falou pra mim, não, fica tranquila, vai ser assim, assado, vai acontecer daqui a um tempo, blá, blá, blá. Então, quando eu vi aquela mensagem, eu ainda falei pra ela, que bom, porque eu precisava dessa resposta pra eu ficar mais tranquila no meu dia a dia. E aquilo, eu juro, me deu até uma motivação pra ser melhor no trabalho, né? Mas ele foi covarde, na minha opinião, porque ele falou isso, falou que não tava batendo meta, que ele tinha tentado me ajudar, que não resolveu, e que desejava tudo de bom e tchau. E ele saiu da reunião. Ele, sabe assim, tipo, ele meio que fugiu da situação. Pensa bem, a gente tava lá toda semana, 2 vezes na semana, presencial. Ok, pra mim é muito melhor que tenha sido online, mas, tipo, o cara esperou viajar pra fora do Brasil pra me demitir, tipo, remotamente, sabe? Eu achei bem esquisito, mas eu fiquei triste, não vou mentir, não sou robô, sou sensível, levei pro pessoal isso um pouco, me senti fracassada, me senti perdida, mas quando passaram alguns dias, depois do choque inicial, eu fiquei muito aliviada, porque aquele lugar estava sendo tóxico para mim. Aquela pessoa, que era o meu chefe, não estava me ajudando a ser uma pessoa melhor, estava me deixando nervosa, estressada, meu cabelo começou a cair, eu perdi apetite por causa de estresse, eu comecei a desenvolver algumas coisas físicas da ansiedade que até então eu não tinha, porque eu tomo remédio para ansiedade, então estava controlado. Então, assim, eu sabia que para minha saúde mental e física, consequentemente, eu precisava sair daquele ambiente, mas eu não imaginava que ia ser daquela forma, porque tinha sido prometido para mim que eu ia trocar de área. Mas, assim, a vida é assim, a gente não pode, nada é previsível, ninguém sabe o dia de amanhã. Eu acredito que quando se fecha uma porta, abre-se outra. O meu canal foi monetizado com 1 mês, eu já criei uma estratégia, acredito que eu vou ficar um tempo agora sem, vamos dizer assim, de férias do mundo corporativo. Eu estou aceitando algumas entrevistas que me oferecem quando é só para empresas de fora do Brasil, mas o meu objetivo é tentar crescer aqui no YouTube, enfim, eu tô decidindo, conversando com algumas pessoas para ver para onde que eu posso ir, mas por enquanto eu vou ficar aqui no canal só e eu conto com a audiência de vocês para me ajudar. Por isso que eu trouxe vlog sobre o Brás, devo ir lá amanhã de novo fazer outro vlog e também vou passar uns dias no Rio, na casa da minha mãe, então vocês vão ver, eu vou fazer um vlog lá também, que eu não tô acostumada a fazer vlog, né, é uma coisa nova pra mim, mas eu vou fazer e talvez eu volte a morar no Rio, eu não sei ainda, nesse sentido eu tô um pouco perdida, mas o meu custo de vida aqui em São Paulo é muito alto e eu não quero mais trabalhar em empresas, assim, aqui no Brasil, sabe? Então, talvez não faça sentido eu continuar aqui, até porque, como eu falei, o custo de vida é caro, mas a gente vai ver aí com o passar dos dias. Esse vídeo ficou bem mais longo que meus outros vídeos, mas eu queria contar com detalhes pra vocês.
Me contem aí o que vocês acharam, se vocês já desconfiaram de alguma coisa, já acharam alguma coisa, se já passou por isso, enfim. Eu quero que a gente tenha uma conversa legal aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!